Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa, e você que nos acompanha de diversos outros lugares. Deus abençoa você e sua família. Agradeço também todas as emissoras de rádio de diversos lugares por retransmitir o nosso programa Oração da Manhã. Terça-feira, dia que nós lembramos os santos anjos da guarda, e sob o olhar deles vamos iniciar a 12ª família de virtudes perfeitas, conforme o Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes da Beata Maria Conchita. Nesta meditação, nós teremos a graça de contemplar virtudes extraordinárias: fé, esperança e caridade, santidade, graça, união, perfeição, vontade de Deus, modéstia, presença de Deus e silêncio. São virtudes maravilhosas. E nós vamos começar falando da fé. Quão grande deve ser a nossa fé, quão importante é meditar sobre ela. É uma virtude teologal. Só eu, disse Jesus a Conchita, a concedo e sei medir sua beleza e apreciar seu valor. É uma luz modesta que arrasta o homem até Deus por meio da humildade. Desenvolve-se na alma por meio da virtude da humildade e é indispensável para a salvação. A fé é a prova que Deus exige à orgulhosa inteligência humana, a qual, respondendo com fé, tem acesso ao céu. A fé é a pedra de tropeço da soberba. Rende aos pés do Onipotente o juízo do homem e torna meritórios seus atos. A fé é o farol luminoso que ilumina o obscuro caminho do espírito. A fé é o caos em que o soberbo se afunda. É uma rocha inquebrantável contra a qual despedaça-se o orgulho. A fé é luz para os humildes, treva para os soberbos. É o preço do céu. Desata as mãos do Onipotente, aplaca a justiça divina, arranca graças do Eterno, santifica e salva. Dá valor aos atos mais singelos e os leva sobrenaturalizando-os a Deus. A fé é mãe da confiança. É um laço de luz que une o céu à terra. É um laço de união que conecta a alma com Deus. Sua missão é sobrenaturalizar os atos do homem, isto é, imprimir neles um caráter divino, transformando-os e embelezando-os. Os atos que são de barro, a fé os prateia. Os atos que são de prata, a fé os doura. Os atos que são de ouro, a fé os adorna de brilhantes. Os atos que têm brilhantes, a fé enriquece-os de tal maneira que esses mesmos atos pudessem voltar. O homem não mais os reconheceria. A fé é o fundamento da perfeição. É uma luz especial do céu com que a alma vê a Deus neste mundo. É um raio de luz que ilumina o rosto de Deus, tornando-o visível à alma. É a vida e a fortaleza do espírito. É o sol que o aquece e o ilumina, fazendo crescer em perfeição e santidade. Deus ama tanto essa virtude que a alma que a possui dispõe, por assim dizer, da vontade de Deus, inclinando o próprio Deus a conceder o que a alma deseja. A fé é uma virtude a qual Deus não pode resistir
e a quem dá o seu poder. Falo aqui, porém, da fé de uma alma humilde. A fé é um farol que ilumina com sua luz as obscuridades do espírito. Somente com essa luz a alma avança, firme em meio aos espinhos, no caminho da perfeição. Dessa maneira, a fé espiritual perfeita é indispensável e fundamental para uma alma entregue à vontade interior. Consiste essa fé espiritual perfeita em transcender toda a criação, tudo que é natural, fixando o olhar num só ponto que é Deus, jamais separando-se dele, em circunstância alguma, da vida ou da morte. Deus regala essa virtude às almas, e a fé tem tamanha força que o homem jamais pode arrancá-la do seu coração. Muitas almas a sujam, a ofuscam, a pisam, mas lá no fundo ela sobrevive sem jamais morrer, para momento dos maus, aos quais ela sempre repete que há um Deus justo, cuja voz nunca pode calar, doce para os bons, terrível para os pecadores obstinados. Se a fé derrama nas almas em geral sua luz e influência divina, nas almas espirituais afirma mais ainda sua luz e influência e leva todo o ato e movimento humano acima da terra, até o céu, onde a fé se sustenta, fazendo com que as almas espirituais adquiram grandes méritos. Embora seja luz, a fé vive no oculto, à sombra do Altíssimo. Dentro da alma, só pode ser percebida nos obstáculos e nas riquezas do espírito. Muito raramente a fé se exterioriza. Essa vida oculta que purifica e ilumina as almas é a que lhes confere o belo título de mártires da fé. A vida do espírito é vida de martírio, isto é, vida de cruz, por meio da prática das virtudes. A fé rasga o véu dos mistérios, e a alma que possui tal virtude sente e às vezes como que vê minha presença real na Eucaristia. Esse é o mistério da fé por excelência, o mistério do amor. A alma pura vê-se arrastada por esse mistério da fé e se não contempla nele o esplendor de Deus cara a cara, pelo menos o vislumbra. Seu mesmo ardor a consome e com a força da fé é invadida pela grandeza da Eucaristia, compreendendo com luz sobrenatural algo do amor de Deus. Dileto ouvinte, é um texto perfeito, perfeitíssimo. Não há necessidade de acrescentar nada a esse texto, porque aqui nosso Senhor revela ao coração da beata o que é o mistério da fé, que é isso que nós acabamos de ouvir. Esta realidade tão larga, tão profunda, tão bonita, tão subeja que é a fé, que cria um obstáculo ao orgulho. Por isso que São João Paulo II, quando escreveu aquela encíclica valorosa que eu recomendo a leitura, Fides et Ratio, a fé e a razão. A fé, ela só pode ser compreendida a partir da virtude da humildade. Somente os humildes podem ter fé. O orgulhoso jamais vai abdicar da sua miséria para acreditar no totalmente outro. Que a nossa fé seja gigante, seja bonita e possa brilhar neste mundo de trevas como luzeiros do infinito do nosso Deus. A aclamação ao Evangelho desta terça-feira nos apresenta Mateus 11:25, palavra de Jesus que diz: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Creio que este versículo bíblico completa a grandeza do texto que nós acabamos de ouvir do Tratado dos Vícios e das Virtudes. A fé é esta virtude capilar, teológica, teologal, grande, ao lado da esperança e do amor. Essa virtude, como nós escutamos, ela só pode ser acolhida por corações simples e humildes. Quando a pessoa é arrogante e faz um doutorado, faz um estudo, então a pessoa se sente o suprassumo de tudo. É impossível caracterizar aí uma fé em profundidade, porque o orgulho empana, fecha o coração da pessoa humana ao dom da fé. A gente precisa ter muito cuidado. A partir do momento que eu deixo a soberba, o orgulho tomar conta de mim, eu começo a ter aquela tentação do demônio no coração de que a fé é uma bobagem, que você ter religião é perca de tempo. Mas é exatamente essa miséria que os ateus, que o paganismo, que a falsa cultura dos nossos tempos, que a revolução cultural marxista quer que a gente pense. Não crer, não ter fé. E é isso que faz esses grandes movimentos ateus no mundo, os sistemas políticos ateus que nós conhecemos na história e no presente momento da história, eles realmente perseguem a fé. Eles odeiam a fé. Você vê aí na Nicarágua, esse ditador da Nicarágua, inimigo da igreja, inimigo da fé, que quer colocar todo mundo de joelhos aos pés dele. Todo ditador é assim. Pode olhar as ditaduras da América do Sul, todas elas são assim. Da África, do Oriente. Primeira coisa que o ditador implica é com a fé. Porque ele é Deus, ele é orgulhoso, ele tem a soberba, então ele quer que todo mundo ande segundo o seu figurino. Então é claro que a fé vai ser contestada e vai ser depurada se não assumir a idolatria do mandatário, então cai fora. Por isso que a gente precisa pensar muito nisso. Onde entra esses sistemas estranhos, a fé é perseguida tremendamente. Que Deus aumente a nossa fé e que nós possamos, com alegria, servir o nosso Deus. Pai de bondade, Deus de amor, que nos dá a graça do Espírito Santo para fomentar a nossa fé. Aumente, Senhor, a fé do ouvinte deste programa. Você que está cambaleando, já não vai mais à missa, o coração está frio, os vícios estão entrando na sua alma. Chegou o momento, prezado ouvinte, de você dizer: Senhor, toma conta de mim, eu quero voltar a Ti. Dai, Senhor, a este ouvinte que está frio na fé, o desejo da confissão, o desejo da adoração, o desejo de voltar a Ti enquanto é tempo. Abençoa, Senhor, os que estão fraquejando na fé, para que volte a este tesouro incomensurável. Amém. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.